Hoje em dia é muito raro encontrar alguém que não tenha algum sintoma de estresse. Muitas vezes a pessoa nem sabe que o que está sentindo é uma manifestação do estresse emocional. Por exemplo, irritabilidade, nervosismo, impaciência, intolerância, até raiva. Tudo isso pode se constituir numa manifestação de um estresse emocional excessivo. E como é que isso afeta a família? Como é que isso afeta o casal? Afeta de uma maneira incrível. Lamentavelmente, o estresse, quando cria todos esses sintomas, acaba afetando muito como você se relaciona, seja no trabalho, seja com amigos e seja na família. Mas como dentro da sua casa é um ambiente mais precioso que você tem, aquele que mais impacta a sua vida, eu gostaria de falar hoje sobre como a irritabilidade, o nervosismo, a impaciência poderiam estar afetando a sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos, com a família no geral. A irritabilidade leva a pessoa a ficar muito impaciente. Então, muitas vezes, aquilo que alguém fala de uma maneira tranquila, que não, sem nenhuma segunda intenção, acaba sendo interpretado como uma ofensa, ou como uma pirraça, ou como alguma coisa negativa, uma crítica principalmente. Então, fique alerta para esse tipo de situação. Se você perceber que você está ficando mais nervoso ou nervosa do que o usual, que você está descarregando nas pessoas da sua família, fique muito esperto para saber que é importante você tomar cuidado, porque quando você fere uma relação, essa ferida, mesmo cicatrizada, deixa uma marca. Então é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com as críticas que a gente comenta, com a impaciência que a gente demonstra, porque tudo isso vai se somando e vai criando uma relação tóxica, uma relação prejudicada. O que é que nós estamos vendo agora, durante esse período todo de pandemia, quando os casais têm que ficar em casa de uma maneira muito diferente do que era antes. As pessoas não estão saindo para trabalhar e voltando 6 horas da tarde, ansiosa para ver o cônjuge ou os filhos. Não, as pessoas estão em casa o tempo todo. Não há glamour em estar constantemente junto com a pessoa. O glamour vem normalmente da sua expectativa de encontrar, daquela vontade de ver a pessoa. Mas você já está ali o dia inteiro com a pessoa. Qual o glamour? Qual é a excitação que você tem com alguém que você está ali dia e noite? Então, como isso está acontecendo, isso está prejudicando muitas relações, é importante a gente tentar apimentar esses momentos, tentar dar um novo significado e tomar algumas medidas que possam transformar essa permanente presença do outro uma coisa positiva para você. Então, primeira coisa, não simplesmente sente e pense que é o outro que tem a obrigação de cuidar de tudo. Você também tem. Então, todos nós temos obrigações para com as pessoas com as quais a gente convive, seja no trabalho ou seja na família. Com o parceiro ou a parceira, é importante você ouvir o que a pessoa tem a dizer. Por que eu digo isso? Porque veja, quando a gente conhece alguém, quando a gente começa a namorar uma pessoa, a gente quer saber tudo da pessoa, a gente quer ouvir, a gente pergunta, a gente escuta, a gente questiona, a gente quer saber quem é esse ser humano. Mas com o passar do tempo, a gente pensa que já conhece muito a pessoa e para de questionar, para de ouvir. E você sabe o que acontece? Ninguém fica parado no seu desenvolvimento. Nós mudamos a cada dia. A cada dia você se transforma, a cada dia você muda um pouquinho, você muda o seu gosto, você muda o seu pensamento, você muda o seu enfoque da vida. Então é muito importante nesse momento de confinamento, no momento que você está junto o tempo todo, ouvir a pessoa. Deixar a pessoa falar do que ela é no momento e você se expressar também, você transmitir para esta pessoa com quem você vive aquilo que você é agora. Você não é mais aquela mesma pessoa de 1 ano atrás, de 5 anos atrás. Então, escute o parceiro ou a parceira, escute teus filhos, deixe que cada um mostre o que é no momento. E você também deve se mostrar para essa pessoa. Segundo lugar, se muna de muita paciência, porque se você está irritado, provavelmente a outra pessoa também está irritada. Porque o estresse é para todo mundo. Então,
Para evitar conflitos, tente ter paciência. Lembre-se sempre que o vaso de cristal quebrado, mesmo que você colhe, ele deixa marcas. E as relações são como cristal. As relações são preciosas, elas são muito delicadas. E a gente tem que tomar cautela, mesmo na hora da briga, que é normal de vez em quando o casal brigar, mas mesmo na hora da briga, tome cautela, não fale coisas que vão magoar demais o outro. E como você, em geral, já conhece bem a pessoa, você pode, muitas vezes, falar determinadas coisas que vão ferir aquele ponto mais sensível daquele ser humano. Então, toma cuidado para não quebrar o vaso, porque depois quem vai ter que colar é você mesmo. E vão ficar cicatrizes, né? Então, tente verificar qual a sua prioridade. A sua prioridade é só trabalhar? A sua prioridade não é também aproveitar esse período de contato grande para criar novos elos, para conhecer melhor a pessoa, para que ela te conheça melhor? Partilhe de memórias boas, férias que você teve. Partilhe de sonhos. O que você quer fazer o ano que vem, daqui a 5 anos? O que você espera para os seus filhos? Lembre da sua família. Lembre das coisas que ocorreram quando você era criança. Conte para os teus filhos essas coisas boas que aconteceram durante a sua infância, para eles conhecerem você também. Tá? Então, há memórias do passado que a gente pode trazer à baila hoje em dia e criar uma riqueza maior dentro no nosso dia a dia. E há também sonhos futuros, expectativas que você pode criar e dividir com a sua família. O mais importante de tudo é você sempre pensar que a vida é cheia de compromissos, a vida é cheia de estressores e quem vence na vida é aquela pessoa que aprende a lidar com os estressores da vida. Eu sou a doutora Marilda Lippe, eu sou psicóloga clínica, eu atendo no Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, que já existe há mais de 30 anos. E as dicas que eu estou compartilhando com vocês são aquelas que eu compartilho com meus pacientes e que, em geral, são muito bem sucedidas. Então, pense assim, a família, o relacionamento que você tem dentro da sua casa é como se fosse um cristal. Esse cristal não pode ser quebrado. Porque depois que ele é quebrado, mesmo quando você cola, ele ainda deixa marcas. Então trate a sua família, trate o seu cônjuge, seus filhos, sua mãe, seu pai, os familiares todos, com aquele carinho que eles merecem. E controle a sua irritabilidade, controle a sua irritação, respirando profundamente, tendo uma visão mais positiva da vida, procurando ajuda profissional se você realmente precisa. Cuide do seu estresse para que esse estresse não venha afetar toda a sua família e criar uma situação tão desastrosa como a gente tem visto em várias situações. Fique bem.